Olá, amigos e amigas, aqui em mais um debate da Segunda-feira Chá, e hoje não podia ser diferente, aí com essas duas personalidades que eu adoro, que eu conheço, que eu gosto bastante, o Paulo Vicente Cruz, né, que está estreando aqui conosco na segunda edição da FLI Itabira, é a primeira vez que o Paulo está aqui conosco, e a nossa Miriam Alves, que já é sócia do Sempre um Papo, Fiarachá, enfim, nessas questões todas que a gente traz aqui sobre literatura, sobre questões raciais. E hoje a gente vai falar um pouco, né, desse tema, que são os ombros que suportam o mundo, né? Através desse poema do Drummond, a gente vai procurar discutir um pouco a sociedade brasileira, como é que está o Brasil, né? Esse pós-eleição brasileira, né? Tudo que está acontecendo ainda no país, enfim. Então, a gente vai pautar um pouco por aqui. Já agradecendo imensamente ao Paulo Vicente, que está de longe, né? O Paulo está em Salvador, na Bahia, enfim, no Dendê baiano, e a nossa Miriam está lá naquele paraíso chamado Maricá, né? Terra também de Conceição. Conceição também anda por aí, por Maricá. Aliás, Conceição é uma mulher do mundo, né? Eu queria fazer uma pergunta inicial para a gente começar a nossa conversa. Os professores da rede de Itabira vão gostar muito dessa resposta de vocês, né? O que vocês diriam para um professor que começa a trabalhar a obra do Drummond em sala de aula com seus alunos, né? E assim, quer dizer, pegando esse gancho, qual a importância da poesia em si na educação do brasileiro e da brasileira? Enfim, quem é que começa? Eu vou começar, porque eu brinquei com você, né, que eu pulava essa pergunta, então eu vou começar logo, né? Olha, não exatamente a obra do Drummond. Eu não sei, na verdade, como que está sendo, ou é, né, o ensino de literatura, principalmente de poesias e poema atualmente na rede pública, no fundamental, essas coisas. Uma das coisas que eu sempre não, depois que eu me tornei escritora, eu comecei a questionar o seguinte, o ensino que eu tive de literatura. Eu tive ótimos professores, né? Inclusive um maravilhoso que me ensinou, trouxe Cruz e Souza e tal, mas daí começa o problema também, porque eu acredito que poesia, a literatura em geral, mas principalmente poesia, você tem que dar a chance para o leitor, no caso, o leitor-aluno, ele interagir, ele sentir, perguntar para ele o que ele sentiu com esse poema, o que ele sentiu com com essa poesia. O meu ensino era assim, ele vinha, até em alguns lugares ainda são assim, vinha dirigido de um roteiro de ler por aí, né? E ler por aí nunca, eu acho que tolhe, né? Que engessa a emoção que o poema está passando e a emoção dos alunos, no caso, o aluno leitor. Só que assim, o poema também, ele tem essa capacidade de não se deixar ser engessado, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha 15, 16 anos na escola, um pouco menos, a ler Cruz e Souza, o professor disse uma coisa que para mim não era. Ele disse assim que ele escrevia daquela forma porque ele queria ser branco. Aí ele sentia que não era branco, por isso que ele escrevia aquilo. Aí eu disse para ele, professor, não é ao contrário? Ele disse, pode ser, mas se você escrever isso na prova, eu não passo você. Acredito que atualmente estamos em outros sentidos da literatura. Eu sempre fui muito saidinha, aí eu tinha o livro que ele dava, os poemas, eu fui na biblioteca, a Biblioteca Municipal de São Paulo, e
comecei a ler Cruz e Souza a partir da biblioteca. Depois eu ganhei os livros de sebo das minhas amigas e tal. Então, eu sei que fugi um pouco na questão do Drummond, mas, assim, é a questão da literatura de forma geral, certo? Essa epígrafe que abre esse nosso bate-papo, né? O que isso quer dizer? Isso muda, né? Isso muda, não, isso não muda, isso vai acarretando outros sentidos, porque é atemporal, então, dependendo do tempo e da pessoa que lê. Isso que está a riqueza para mim do poema. Fechei. Eu acho que eu não penso que você fugiu do assunto, pelo contrário, você respondeu dentro de uma outra orientação, mas eu acho que foi isso. Eu acho que se eu fosse um professor, entenderia dessa forma, né? Desse contato, né? Cada um tem a sua sensibilidade. Ou seja, pode ler Drummond, pode ler Cruz e Souza, qualquer outro. Manuel Bandeira, Castro Alves. Castro Alves, fica por aí. Vicente, o que o Vicente diz com relação a essa? Bom, eu acho que, antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite. Fico super honrado, porque eu sei que é importante a gente reverenciar quem vem na nossa frente. Então, a Miriam, você, enfim, abriram e abrem caminhos para que a gente também chegue a partir de uma geração posterior, produzindo outras coisas, né, e trazendo outras reflexões que foram possíveis por meio das experiências que vocês já tiveram antes, né? Então, eu agradeço pelo convite, me sinto honrado mesmo, queria registrar isso. Dito isso, eu acho a arte que me interessa, assim, é a arte que, de alguma maneira, provoca e tem um certo caráter disruptivo, né, das coisas que estão ali estabelecidas no senso comum. Então, eu faria um primeiro comentário no sentido de que a poesia e a poesia do Drummond não está fora desse contexto, assim. A poesia, ela existe e para que a gente entenda e perceba que a vida, como diz o Krenar, não é útil, né? A vida é mais do que alguma coisa feita para servir algum objetivo. Eu acho que a arte é aquilo que lembra a nossa humanidade, que a gente tem tanto talento como ser humano para esquecer, né? Como, né? A gente vai, ao longo do tempo, né? Por meio das nossas rotinas e processos estabelecidos, né? Esquecendo da nossa própria humanidade. E eu acho que as produções poéticas, não só a poesia no seu registro formal, né? Elas possibilitam essa lembrança, né, de que a gente é humano e que a gente é mais do que um ser que bebe, come, dorme, se reproduz, né? Fuma. Então, eu acho que o primeiro, eu acho que a primeira lição que a poesia nos traz, né, que a arte nos traz, e a arte dentro de sala de aula, no contexto educativo, nos traz, é essa, né, de que existem saberes, existem expressões que são ferramentas que nos possibilitam dar sentido ou encontrar sentido no mundo, né? Porque eu ouço muito uma coisa que me incomoda em relação à educação, que é uma receita direcionada ao pragmatismo, a educação que precisa servir para algo, precisa formar para o mercado, precisa formar o cidadão para cumprir determinadas coisas. E eu acho que a poesia ela nos traz essa possibilidade de reflexão e de autopercepção para entender que a gente não é igual, que a gente é diferente, que a gente muitas vezes não vai se encaixar nas coisas que estão estabelecidas e de alguma forma também traz um certo conforto, né?
Então, talvez, antes da gente pensar na função que a poesia tem, né, é entender também a função que a arte, de uma maneira mais abrangente, né, as produções artísticas, elas têm no processo da nossa formação como seres humanos, né? Eu acho que ela lembra isso. E aí, em especial, a produção literária do Drummond, eu acho que ela traz um elemento interessante e importante, que é a da poética das coisas muito comuns e muito acessíveis, né, na nossa vida. Ele fala das pessoas que estão na rua, atravessando a rua, da conversa com os amigos no terraço do prédio, do operário que não consegue se identificar com aqueles que dizem que o representam. Então, eu acho que a poesia do Drummond possibilita quem está tendo contato com a literatura entender que isso não é algo que está distante, né, da gente, né? A literatura está em tudo, a gente está vivendo. Eu escrevo e digo que eu vivo a literatura o tempo inteiro, né? Eu não vivo a literatura só, não experimento a literatura só quando eu escrevo ou quando eu estou lendo, né? Tudo é processo literário, né? E eu acho que como primeira reflexão e provocação, eu diria que a poesia do Drummond serve porque ela aproxima a literatura de nós, né? Nos nossos universos e nas nossas relações cotidianas. E também diria e a outra síntese de tudo que eu disse, é que a literatura serve para dizer que a vida é mais do que comer, beber, dormir, se reproduzir, pensar. E fumar. E fumar. Maravilha. Eu estava comentando outro dia aqui na FLI, né, que como o Drummond ele é perceptível na questão da realidade, né? As andanças do Drummond, né? O Drummond gostava de andar muito a pé, e eu corria em Copacabana ali andava de ônibus, né? Enfim, não tinha, era muito tímido assim, falava pouco, mas tinha esse gap, esse gancho, né? E como a poesia e a crônica em Drummond dialogam tão próximas uma da outra, né? Tem o poema dele, A Morte do Leiteiro, né? Que fala que é bem crônica aquilo, né? Em forma de versos. Eu queria perguntar para a Miriam, depois dessas provocações todas aí, dessa elaboração provocativa toda do Paulo Vicente, quem é a Miriam nesse universo da poesia em si, né? Porque a Miriam é ali romancista, mas, sobretudo, a gente conhece a Miriam como poeta, né? Quem é a Miriam no universo da poesia? Você me conhece como poeta, mas eu sou pura e generosa, né? Eu faço vários gêneros. Não, a Miriam no universo da poesia, eu acho assim, eu tenho sempre uma história para contar porque que eu comecei a escrever poema. Então, como todo adolescente, até hoje isso acontece, só que atualmente acontece no computador, a gente tinha os cadernos para escrever coisas e tal, e o diário, anotações e tal. E eu tinha um diário, né? Eu tinha meus 12, por aí, 12, 13 anos, eu tinha um diário, e aí no diário eu já escrevia coisas que não eram, vamos dizer assim, coisas que já eram ficção. Por exemplo, no diário eu tinha um namorado, no diário eu namorava, sabe? Coisas desse tipo. Eu era apaixonada pelo Edgar, só que o Edgar nunca soube da minha existência, né? Então, assim, e eu colocava esses sentimentos, na época chamavam de sentimentos fantasiosos de adolescente. Depois que você torna escritora, você sabe que você fica. Olha só, você sabe que isso é ficção. Aí eu escrevia e guardava. Olha, que lindo. Paulo Vicente. Eu quero esse livro, hein, Paulo? Aí, assim,
E guardava o livro, e guardava o caderno debaixo do travesseiro e tal. Aí um dia o meu irmão pegou o meu diário e, assim, bem na hora do jantar e tal, ficou lendo, tirando sarro, e a família toda rindo dos meus sentimentos, entendeu? Aí eu falei, caramba, cara, isso não serve. Aí um dia eu descobri, eu falei para mim assim, eu vou começar a escrever poesia. Eu tinha aqui 13 anos, aí comecei a anotar poesia. Porque poesia, como eu aprendi, ninguém entende, tem que ter um professor para explicar para você o que é poesia. Aí eu comecei a escrever poesias e não parei. E nesse universo todo, então, eu tenho, pegando o gancho seu e do Paulo, assim, eu acho que a questão da Semana de Arte Moderna, ela abre as portas e o universo para que na poesia caiba você, tá? Então, caiba você de corpo inteiro, o seu cotidiano, e não uma torre de marfim, coisas assim, vou me isolar para poder escrever. Então, nesse sentido, eu me vejo muito, sabe, assim, uma herdeira dessa época. Tudo bem que essa época tem 100 anos, né? Mas, assim, e eu tenho bem menos, mas que foi bem menos mesmo, tá? Que foi uma mudança, assim, eu lembro quando eu estudei na escola, foi uma mudança de paradigma, o que seria poesia, o que seria conto, o que seria arte plástica, o que seria abrir a porta para te caber. Né? Tá certo que, nesse período, o te caber não me cabia também ainda, né? Não me cabia enquanto criança negra, enquanto menina negra, e aí vai por aí afora, enquanto mulher negra. E aí, nesse percurso que a gente vem, mas você já teve aquele rompimento, a gente vem rompendo mais. Então, eu sou, atualmente, assim, pegando o gancho do Paulo ainda, eu escrevo poema assim, tá? Eu estou ali para escrever. Bom, eu escrevo conto, sabe? E às vezes às vezes estou falando com uma pessoa, né? E de repente surge um poema e eu falo esse poema. Já aconteceu eu dando palestra. Eu dei uma palestra inteira só falando um poema que ocorria, né? É verdade. Aí assim, e as pessoas, você não para anotar? Eu falo, não, porque eu acho que ele não morreu. E se eu não lembrar dele, ele pelo menos ele foi de encontro para a plateia que recebeu isso, porque dentro do que eu imagino, do muito que ainda veio das culturas africanas para nós, a palavra é ofó, sabe? A palavra falada é ofó, a palavra falada, ela te leva a energia. Então, antes eu ficava toda preocupada para sair correndo e escrever, aí eu me acalmo, né? Que eu me acalmo em relação a isso e deixo fluir, porque lá meus tempos indo lá, eu sentava de madrugada e escrevia uns 20 poemas, assim, tá? Sabe, uma coisa que aí que sai esse Poemas Reunidos, sai dessa leva que eu não parava de escrever. Fica em pé aqui, ó. E Vicente? Como é que Vicente se vê nesse universo da escrita? Desculpa, estava no mudo aqui. Bom, para mim, eu sempre, desde muito novo, eu escrevia, né? Mas eu acho que nunca me permiti me entender como artista, né? E como escritor. Então, pensar nisso de uma maneira estruturada é algo relativamente recente na minha vida. Eu diria que, sei lá, desde 2007, mais ou menos, quando eu escrevi num concurso de leitores da Piauí, e aí publicaram o que eu escrevi. Eu falei, bom, isso faz sentido para alguém, né? E a partir daí, eu comecei timidamente a escrever outras coisas, comecei a buscar caminhos
que dessem visibilidade para as coisas pontuais que eu escrevia e fui amadurecendo e também tomando coragem para me perceber como escritor, como artista, né? E eu nunca tive essa preocupação de saber sobre de saber o que eu escrevia, se era poesia, literatura, se era conto, se era, enfim, romance não era, mas, enfim, se era crônica, e simplesmente queria ter o compromisso de escrever aquilo que eu achava que precisava escrever, né? E entender isso também como um processo de aprendizado sobre mim mesmo e sobre o mundo. Né? E que com a esperança de que fizesse sentido para outras pessoas também. Então foi assim que eu fui construindo e reunindo os textos, por exemplo, que estão no meu livro. E é engraçado que algumas pessoas, muitas pessoas, aliás, se referem aos textos que estão ali como mini-contos. E eu falei, olha, eu penso que não sei se é mini-conto, eu acho estranha essa categoria, assim, porque um conto é um conto, né? Um conto é um conto, é um texto que tem o poder de dar conta de determinadas mensagens a partir de uma determinada narrativa mais curta. Se isso tem 3 linhas ou 2 páginas ou 10 páginas, assim, vai depender de muitas variáveis, né? E fiquei feliz uma vez com a leitura do Ney Lopes do meu livro, quando ele disse que quando eu lia tinha vontade quando eu leio ele teve vontade de escrever poesia, assim, porque também de alguma forma traz uma associação com uma forma textual que não era a intenção primeira dos textos que eu escrevi. Então, eu me percebo meio investigando ainda as minhas possibilidades de linguagem. Eu não acho que vai escrever poesia um dia, assim, mas, quem sabe, não... Acho que a gente vai também construindo a nossa literatura, né, como um processo do nosso aprendizado como ser humano, né? E a gente tem que estar aberto para todas as possibilidades. Então, eu nunca vou dizer, nunca vou escrever isso, nunca vou fazer aquilo, porque, enfim, há um tempo atrás eu nunca imaginaria que determinadas pessoas teriam acesso às coisas que eu escrevi, né? E que me respondessem da forma que tem me respondido. Tenho tido a sorte de ter bons retornos a respeito daquilo que eu produzo. Então, não quero me encerrar numa determinada categoria ou num determinado gênero. E a minha preocupação primeiro, o meu compromisso primeiro, é de dar conta daquilo que eu tenho dentro de mim. Assim. E a forma e o nome que eu vou dar para isso, ou que vão dar para isso, é um outro capítulo, é uma outra discussão que talvez nem esteja sobre o meu controle, né? Assim, eu nem sei se é necessário. É óbvio que a gente tem elementos que organizam o mercado editorial, né? Para a gente endereçar, fazer divulgação, para colocar na prateleira da livraria. Mas eu acho que essa discussão não é necessariamente a mais fundamental para mim. Assim. Então, eu diria que o meu primeiro compromisso é com a possibilidade de dar conta daquilo que eu vou elaborando com a minha experiência na vida. Né? De título, O Cidadão é muito bom, viu, Miriam? Enquanto os gigantes dançam, né? Enfim, olha que bonito! É fantástico isso aqui. E lembra, né, quando eu estava falando essa questão dos mini-contos, né, ou seja, microcontos, que é os pequenos poemas em prosa do Baudelaire, né, lançado na França, no meado do século XIX, e que vai contaminar aqui no Brasil autores como Cruz de Souza, enfim. Cruz de Souza, Baudelaire. Eles vão fazer... Cruz de Souza vai fazer esse Missal, né, que é um livro de contos. Lindo. Eu queria aproveitar aí a deixa de vocês e voltar aqui ao nosso Drummond, do tema em si, né,
dessa mesa que a gente colocou e ler aqui um poema do Drummond, exatamente que dá título aqui para essa mesa, Os Ombros Suportam o Mundo, né? Diz assim, né? Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. E em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas dos teus amigos. Pouco importa, venha a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Então, a gente imagina que o Drummond, né? Como isso é forte demais, esse poema do Drummond. E está aqui no livro, né, na nova edição do Sentimento do Mundo, aqui enviada aqui pela Record, que está publicando toda a coleção. Esse livro é um primor, né? Lindo, saiu lindo demais essa coleção. Enfim. Rodrigo Lacerda está de parabéns. Eu queria que a gente concatenasse um pouco dessa coisa que a gente fala, né? Da questão do processo de escrita, como a poesia, a literatura impactam na gente, né? E o quanto, Miriam e Paulo, a realidade impacta naquilo que a gente está escrevendo, né? Então, o Drummond fala questões, né, que tem a ver com a questão de racismo, tem a ver com a questão da humanidade em si, que você pode impregná-la em qualquer pessoa, mas, sobretudo, quando a gente fala da população negra, de uma forma geral, né? Então, Amília, como você, né, que é assim, a nossa grande referência na literatura, e isso é algo que a gente precisa sempre pôr, né, sobre todas as nossas considerações, como você vê que essa questão da realidade que o Brasil vive hoje, né, a gente tem todo esse processo e aí que a gente viveu nesses períodos, como essa realidade, você tem a Amazônia sendo desmatada, você tem, sabe, ofensas raciais, né? O Drummond fala dos edifícios aqui, né? As brigas e discussões nos edifícios, né? Na rua, no dia a dia, Drummond é o homem da rua, né? Como bem frisou o Paulo, né? Mais adiante, mais anteriormente. Como essa realidade impacta na nossa literatura em si? Olha, Tom, eu tenho falar que está na moda, eu tenho uma narrativa sobre essa situação. Esse poema esse poema do Drummond é lindo, você falando e eu viajando, né? Que vai naquela situação do atemporal, parece que está acontecendo agora, não foi lá, não foi, é agora. Então, essa coisa que eu gosto da literatura e do poema, né? Ele foi feito, acabou de ser feito. Acabou de ser feito, foi feito agora, entendeu? Aquela sensação de atemporalidade. Mas, assim, a sua pergunta do que a gente está passando agora... Aí eu brinco assim, a gente quem, cara pálida? Porque o que está acontecendo aí, para o lado de cá do rio,
Sempre aconteceu. Não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma. Quando eu falo, Miriam, desculpe, né? Quando eu falo que ele fala muito assim, e as guerras e as fomes, né? Quer dizer, nós estamos em guerras. Nós chegamos nesse país em guerra, nós chegamos nesse país arrastados em fome, nós chegamos nesse país, isso tudo, principalmente quando eu estive em São Gonçalo, vendo um pessoal do Islã, pessoal jovem, não tem nem 20 anos, como que essas cicatrizes são tão doloridas para eles que têm 20 anos. Eu estava conversando com a mediadora, eu falei, gente, como isso dói dói, são 150 anos, mas isso dói. E eles trazem, não falando desse processo de tráfico trágico, dessa tragédia da humanidade, mas, assim, tudo que eles falavam tinha essa dor. Então, o lado de... E eu vejo, e eu tive no Museu da República com a Eliana Alves Cruz, e a gente estava falando, a gente estava chorando. Quem é Eliana Alves Cruz, assim? Você fala assim, você gosta de Eliana Alves Cruz. Você não sabe quem é Eliana Alves Cruz? Te catar, rapaz? Água de Barrela? Quem é essa moça, hein? Água de Barrela. Aí, assim, a vestida, a solitária, chega, mais algum, eu vou pegar lá, te mostrar. Então, a Eliana Alves Cruz, e a gente estava falando sobre isso, porque o que está acontecendo é a sensibilidade do momento, e esse clima de terror, esse clima de medo, esse clima de desesperança, você não pode, sabe? E esse clima de tensão o tempo todo, o meu corpo começou a tremer, meu corpo está tremendo, eu acordo de manhã tremendo, imagino quem que não está assim. Só que é o seguinte, lá do outro lado da ponte, a gente sempre tremeu o corpo, né? E qual é a diferença? A diferença é que parece que brancos e negros agora estão com os mesmos sentimentos, só que quando eu sou, assim, quando isso passar, e vai passar, cada um vai ficar do seu lado da ponte. Espero que não, porque eu sou poeta. Como diz o Milton, o poeta é o que sonha o que vai ser real. Então, eu quero sonhar o que vai ser real, tá? Por isso que eu escrevo, por isso que eu penso, por isso que eu falo, quando eu palestro, por isso que eu fico brava, porque, assim, tem que estar... Para mim, literatura tem que estar... sensibilizar, sacudir, abduzir, deslocar, sabe? E graças aos meus orixás, depois desse livro aqui, eu tive a sensação assim, do que eu fiz e o que isso está fazendo ainda. Tem poema aqui de 40 anos, diferente de 100 do Drummond, né? Mas tem poema de 40 anos e sacode. Isso tudo vai para a minha literatura. Isso tudo vai para a minha literatura. Só que posso fazer um efeito... eu terminei de escrever, mexendo num poema que eu mandei para publicação, continuo mandando para a revista, espalhando mais ainda. Aí, assim, que eu deixo dentro do poema um sentimento do vai melhorar. Não piegas, mas vai melhorar. Porque eu posso, como a gente fez, eu faço, uma literatura de denúncia e uma literatura de denúncia mesmo. A Conceição dizia para mim que a minha literatura é literatura de gritaria, né? Então, assim, que eu aceito o que ela fala. Aí, assim, então, de você estar denunciando, você estar marcando isso e aquilo, tudo bem. Só que eu quero criar, né, um outro imaginário para essa realidade. Eu quero sonhar o que vai ser real e vai ser bom. É isso. Eu sou poeta e aprendi a amar, né? Tem esse verso. Isso! E essa coisa que você falou, e aí eu remeto para o Paulo, né? Que parece que a gente continua tentando
colocar band-aid em fraturas, né, expostas ainda por cima, e aí a gente, com a ilusão que isso a gente vai resolver o problema, né, colocando band-aid em fratura exposta, né. Eu acho que a realidade está muito desse choque, né, Paulo, em si, né? Assim, como eu falei, a literatura que me interessa é uma literatura, e não só a literatura, mas qualquer forma de expressão artística e de produção poética que me interessa, elas estão ligadas à possibilidade de romper com determinados lugares comuns, né? Então, embora eu não escrevo necessariamente com a intenção de provocar ou nem mesmo de denunciar. Eu escrevo porque eu preciso, eu escrevo porque eu preciso afirmar aquilo que eu penso sobre o mundo, o meu lugar no mundo, né? E por muito tempo essa possibilidade nos foi negada. Então, isso por si só já é bastante político, eu acho, Sim. né? E acho que qualquer coisa que a gente escreva, qualquer coisa que a gente produza, inevitavelmente vai trazer aquilo que a gente é. A gente não escapa, ninguém escapa de si mesmo, né? Então, escreva eu sobre as flores, escreva eu a biografia da Carolina Maria de Jesus, ou escreva qualquer... A gente sempre traz a gente, né? De alguma forma, naquilo que a gente faz. Então, inevitavelmente, pessoas negras, elas vão... E pessoas que fazem parte de algum grupo oprimido por uma certa relação de hegemonia, né? Vai manifestar a sua experiência na sua produção, né? E então eu não faço muito esforço para isso, eu confesso, assim, né? Eu diria que a gente, concordando com a Miriam, a gente vive o que a gente vive hoje não é novidade para um monte de gente, né? A gente vive num país absolutamente racista, violento, misógino, homofóbico, e algumas pessoas que antes não estavam atentas a isso, né, passaram a ser impactadas por isso também, né? E eu acho que talvez esse seja o ponto de inflexão. Muitos de nós, acho que a nossa sociedade viveu durante muito tempo o auto-engano de ser uma sociedade cordial, sabe, do amor, da cordialidade, da hospitalidade, né? Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. Quem mora no Rio sabe que a cidade está toda dividida por fronteiras que são tácitas, né? Uma pessoa negra andando no Leblon, assim, ela sabe que ali não é um lugar dela, não é um lugar... Deveria ser, qualquer lugar deveria ser o nosso lugar na cidade. A gente devia ter direito a circular. Mas essa experiência... não existe ali uma placa dizendo que a gente é proibido de transitar nesse espaço, mas essa fronteira está dada, né, nas relações e nas dinâmicas da cidade. Então, o ponto de inflexão que a gente vive hoje, talvez, seja a maneira como essas feridas estão expostas e colocadas para todo mundo. Algumas pessoas têm como reação negar, né? E achar que, magicamente, depois da gente tirar o presidente do poder, né? O presidente atual do poder, as coisas vão mudar. Mas eu acho que é um trabalho constante, necessário. E é necessário, mais do que tudo, olhar para essa ferida, né? Com coragem. E eu acho que a função da arte ela pode ser essa também, né? De fazer a gente olhar para as coisas, olhar para nós mesmos e olhar para o mundo com coragem, né? E de entender também qual é a nossa participação nesse processo, né? Estou dizendo isso como sociedade, né? Qual é a participação que cada um de nós tem nessa produção dessa sociedade violenta, homofóbica, machista, racista, né? Que dinâmicas que possibilitaram que o que acontece com a juventude negra
a partir das experiências e das políticas públicas de segurança pública, fossem naturalizadas da forma que são, né? O grau, as taxas de homicídio, que a gente experimenta na nossa sociedade, o recorte racial sobre o impacto dessas taxas, né, deveriam fazer com que tudo parasse para a gente fazer aí sim, um grande acordo nacional, mas um acordo nacional do bem, para conseguir, de alguma maneira, dar uma guinada de 180 graus nessa história, assim. Mas não, assim, o grau de naturalização dessa violência é tão grande que é algo que vai se repetindo, se perpetuando ao longo do tempo, né? Então, eu acho que, de alguma forma, né, eu acho que as experiências sempre, por mais traumáticas que sejam, elas trazem alguma potência. E eu acho que a potência que essa experiência tão horrível, tão difícil que a gente vive traz é a possibilidade da gente olhar com coragem para essa sociedade que é isso aí, né? E nunca foi outra coisa. Né? Entendi. Então, eu acho que a literatura ela traz essa possibilidade, né, de trazer quem está disposto a essa tarefa, né, caminhos e novos olhares, novas perspectivas. Né? Acho que é um pouco por aí. Então, Entendi. eu não conseguiria escrever nada que não fosse a realidade que eu vivo. Assim. Isso é alguma coisa bastante orgânica. O que não significa... E é interessante, o mais interessante é que a gente não precisa necessariamente falar explicitamente sobre as coisas para ser político, né? E as pessoas só enxergam a política, o engajamento nos nossos textos, muitas vezes, a partir da expressão muito literal de determinadas discussões, né? Mas quando eu falo, por exemplo, de memórias que estão relacionadas às minhas relações afetivas, os meus afetos familiares, isso também tem tem uma dimensão e uma expressão política, porque é a expressão da minha humanidade, a expressão da minha humanidade numa sociedade que tenta o tempo inteiro me desumanizar. E só para encerrar o meu falatório, assim, e trazer um pouco a conversa para o Drummond e para a poesia, como eu falei no começo, a arte ela tem um poder meio subversivo, né? Então, eu acho que ela serve como eu disse no começo, que ela serve para mostrar que a vida não é útil, né? Para romper com esse discurso também pedagógico de que a gente precisa aprender para coisas que estão diretamente a alguma utilidade, né? Alguma necessidade muito pragmática. Ela também traz a possibilidade de esperança, né? Por meio de discursos, às vezes, muito pessimistas. Assim. Então, você vê os poemas do Sentimento do Mundo, do Drummond, são poemas que trazem ali um olhar, uma dureza, assim, quase, num primeiro olhar, uma certa desistência até, né? Mas é curioso, né? Porque ele consegue pegar uma experiência muito traumática e produzir que a gente chama de afeto alegre, né? Ele produz criativamente algo esteticamente relevante a partir de uma experiência de sofrimento. Né? Então, isso também mostra de formas não diretas, né, que existe esperança, né? Existe a possibilidade de você transformar as coisas em beleza, de produzir beleza também por meio da experiência que é traumática. Né? E, por último, eu sou uma pessoa muito esperançosa, porque eu acho que eu sou fruto do sonho de muitas pessoas. Né? Se eu dissesse para minha trisavó, Marta, que viveu em Cachoeiro, né? Que um tempo depois, os seus netos, bisnetos, trisnetos, enfim, que seus descendentes
iam estar formados, com graduação, com pós-graduação, vivendo numa situação mais confortável economicamente, ela talvez achasse que isso seria embora ela trabalhasse para isso de alguma forma, embora isso fosse um projeto, né, isso talvez fosse algo que tem muita materialidade, talvez. Mas é isso, né? Eu sou o sonho, eu sou a utopia feita realidade, paradoxalmente feita real, Ô, né? Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, assim, rapidinho. Você disse que é o sonho de muita gente, né? Você é o meu sonho, sabia? Obrigado. Não, sabe? Eu vou explicar por quê. Eu estou 40 anos nessa estrada, e lá no começo, quando a gente era 8, depois 12, depois 20, depois foi crescendo, o que a gente pensava era assim: cadê os outros? A gente tem que fazer para que outros possam fazer. Eu lembro quando a gente fez 20 e pouco anos de Caderno Negro, de Quilomboja, a gente discutia isso, né? Então, e cada vez que eu vejo um escritor, uma escritora jovem, negra, eu digo assim: vocês são o meu sonho. E choro, e assim, os teóricos e as teóricas jovens também. E eu choro quando eu estou numa plateia. Chorei feito uma maluca lá em Jundiaí. Tinha um rapaz que eu vi na graduação, ele era doutor e estava ali, eu olhei para ele e comecei a chorar, porque a minha primeira palestra ele era graduando, e sofrendo tudo que a gente sofre dentro da faculdade. Mas o que eu queria fazer, se o Tom me desse um xistozinho... Já está dado xisto, 2 xistos, enfim. Assim, é a questão que o Paulo levanta de que como que eu gosto muito de fazer reflexão sobre isso, como que a nação brasileira se diz cordial numa nação violenta e discriminatória. Eu passei muito tempo pensando sobre isso, até que eu começo a ver a minha filha, meus sobrinhos netos, a estudar a história do Brasil do mesmo jeito que eu estudei. Ou seja, contando uma história que faz do Brasil esquizofrênico, né? Contando essa história de glória, disso e daquilo, e nós, os cidadãos negros, nós estamos sempre no tronco, nas histórias do livro. A gente nunca saiu do tronco e com a legenda de que os senhores de escravo disciplinavam os negros dele. Então, isto é a banalização de nossos corpos e a permissão de que esse corpo pode ser estrupiado, violentado, espancado, cerceado, porque essa ideia que vem mas por que isso não acaba? Isso não acaba porque ele é o tempo todo reforçado no lugar mais básico, que é onde a gente cuida de crianças negras e brancas para fazer com que elas entendam o que é ser cidadão. A criança branca, ela começa a interiorizar que ela é diferente e ela pode. E começa a discriminação por aí também, que todos nós já passamos por isso. Isso vai se perpetuando. Antes da Covid, eu estava falando isso numa palestra no SESC, e fui convidada para passar nas escolas contando isso para professores. Aí veio a Covid e parou. Mas eu acho muito importante estar... Porque assim, a pessoa... Eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei que aquela arte do Debré e do Rugenda reforçava isso. Na minha última palestra, o cara disse, mas é arte. Eu falei, não estou falando da arte em si. A arte, eu também sou artista. Eu estou falando o uso que ela está sendo feito, porque existem outras artes para colocar no livro escolar, mas essa não vai. Então, ela está sendo feita para reforçar uma ideia de que com esse corpo pode fazer tudo. Só que nós somos uma democracia racial. Morre-se no Rio, morre-se em São Paulo, cerceia, mas é igual a história da escravidão, é o senhor malzinho, e quando ele é bonzinho, ele não dá 100 chicotadas, dá 50, então, sabe, é porque o nego mereceu. Essa ideia, ela é repassada, repisada e vai.
Eu gostaria, se há alguma coisa que o meu poema gostaria de mudar, é isso. Vamos mudar, né? Mudar. Bom, a gente está chegando já aqui, caminhando para o nosso final desse bate-papo. Bem interessante essa reflexão, né, Miriam? Como você está falando, né, dessa reprodução, que ela vem de forma tão natural, né, ali nos livros, mas assim, a gente estudou isso na nossa juventude, os nossos filhos estão estudando isso agora, e os livros didáticos continuam com a mesma mensagem, né? Que existem negros que são escravos e existem senhores que são brancos, né? Um manda no outro. E pode bater. Né? E essa coisa da bondade, né? Vamos te dar aí 50 chibatadas, poderia ser 200. Vamos dar só que você é legalzinho, só sair um pouco do ponto, só para você não sair mais do ponto. Só cortou um pouquinho, olha como eu sou bonzinho. Não sair mais do ponto. Eu vou fazer aqui uma brincadeira né? Uma brincadeira séria com vocês, que eu vou ler aqui um trechinho, né? Enquanto os gigantes dançam, né? Aqui na página 38. A gente está falando aqui, estão dançando, viu, Paulo e Miriam? Quando está falando aqui, os gigantes estão dançando aqui. Depois dos fogos de sábado, a casa era pequena. Nossa escassez cabia em 50 metros quadrados, organizados em tijolos aparentes. Mas ele tinha um quarto só para si. Ele chegava sempre tarde, aos fins de semana. Nesses dias, não ouvia entrar. Chegava para trás, pela entrada do quintal. Chegava por trás, pela entrada do quintal, em silêncio. Ele ocupava pouco espaço, apesar de ter um canto da casa exclusivo. Não incomodava. Na verdade, não tínhamos tempo para qualquer incômodo, além daqueles aos quais já estávamos acostumados. Durante a semana, acordar muito antes do que gostaríamos e dormir muito depois do que desejávamos. As trocas triviais de cumprimentos e resenhas do dia, no tempo possível, e a repartição dos mesmos sacrifícios no dia seguinte. Honestamente, ficaria feliz se ele incomodasse mais, se houvesse tempo e energia de sobra para que importunássemos um ao outro. Aqui, depois dos fogos de sábado, um trechinho só. Quem quiser aqui tem que vir ler o Paulo Vicente Cruz. E, para não deixar passar, doutora Miriam Alves, vamos aqui na página 163, né? Aqui é Poemas Reunidos da Miriam. Né, Miriam? Oi, é que eu quero te acompanhar na leitura aqui, estou procurando aqui. Vamos lá. 63, já. Editora Fósforo, Balada no Balanço, 163. Sonhava com o mar, sentava-se no balanço a balançar, mirava o azul infinito, todo um céu para flutuar, deixar-se levar. Assim vivenciou o Olo. Depois, conheceu Okun, mar, vivenciou as profundezas de Olocum. No balanço a balançar, por entre as árvores, conheceu o fundo do mar. Infinda se foi de mãos dadas a si mesmo. Pô, tem poema que eu esqueci, viu? Olha só, ainda bem que o curador pegou o poema que eu falei, mas, gente, lendo assim, eu falei, nossa, não é que eu escrevi isso? Que barato. Se você me permitir, posso ler um? Ok. E aí, depois você lê, você já dá as mensagens, tchau. Enfim, isso. Deu o meu tchau. Rainha do lar, mesas, copos, minha casa, tranca-filme, silêncio nas paredes esmurram meus ouvidos,
Palavras, ecos abandonados, mesas, copo, minha casa. Na coraça da pele, na coraça da espera, nuvens de cigarros, colorem fantasia cinza. As vozes dos discos calam-se. Nem choro, nem risos. Triste tranquilidade, livros paralisados, solidão e medo, dor sem remédio. Mesas, copos, minha casa e uma janela aberta. Oh. Rainha do Lar. Paulo. Bom, aqui nós estamos fechando e já agradecendo imensamente ao Paulo aí pela disponibilidade. Você está viajando, enfim, essa loucura de viagem, e a gente está sempre deslocado, né, do nosso cantinho, né? E Miriam, mais uma vez, também aí pelas suas reflexões, enfim, é sempre bom, né, a gente estar aqui junto. Em breve estaremos juntos de novo. Queria que vocês dessem, né, uma mensagem final aí para o nosso pessoal que está assistindo aqui da Segunda Flia Araxá, por favor. Eu só quero agradecer, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Poderia ficar aqui mais tempo, aqui trocando ideias, mas a gente sabe que tem outros compromissos. E queria dizer que para terminar, eu acho que eu me sinto muito esperançoso realmente, porque de fato, se nós olharmos para trás e entendermos e colocarmos em perspectiva, né, a nossa experiência histórica, a gente percebe que a gente viveu momentos muito duros, né, como povo, né, e a gente conseguiu atravessar com muita dignidade, né, conseguindo afirmar a nossa humanidade. Né? Estamos aqui, nós quatro, conversando, né, e sobre as nossas produções, sobre as produções literárias, sobre arte. Então, acho que isso também deve servir como força motriz para a gente seguir em frente, não achar que esse momento é o momento derradeiro do fim do mundo. A gente tem muita coisa para construir na frente. Então, é isso. Muito obrigado pelo aprendizado, por estar junto com vocês. E a Miriam? Agradeço ao Tom, agradeço ao Paulo. Paulo, foi um prazer imenso te conhecer, cara. Ainda bem que você fez parte do meu sonho e nasceu aí lindo e maravilhoso aí com essa energia nas palavras aí. Muito obrigado. Obrigada, Tom, por proporcionar esse encontro dessa véia com a juventude da escrita, porque isso realmente me deixa muito emocionada. Aliás, eu ando muito sensível ultimamente, estou até deixando sem ação, estou chorando demais. Então, muito obrigada, eu agradeço a Fli. E vamos que vamos, né? Vamos aí. Abraços. Valeu, não esqueça que valeu. a poesia sempre tem uma pedra, mas a gente tira. Maravilha. Bom, aqui terminando mais um bate-papo aqui da Flia Araxá, e eu peço para que o pessoal continue acompanhando a gente na rede social, né? Presencialmente, a gente tem muita coisa acontecendo aqui, enfim, feiras, venda de livros, atividades musicais, então venham para cá, agradecendo mais uma vez ao Paulo, a Miriam, e até a próximo debate, nosso próximo assunto. Venham para cá. Até mais. Tchau.